Ô Maurício, por que que o link divulgado no YouTube, o pessoal não está conseguindo entrar? Boa tarde, gente. A gente já está, inclusive, ao vivo e o nosso link teve uma mudança, porque a gente precisou também transmitir para o Facebook, juntamente com o YouTube. Então, se você for lá no Facebook, assim como aqui no YouTube, a gente está transmitindo ao vivo para os dois ambientes. Aí foi preciso a gente mudar o link, mas a gente já colocou nos grupos lá do Sinasef, no WhatsApp, os novos links. E aí, Perfeito. queria dar boas-vindas a vocês, dizer que nós já estamos transmitindo ao vivo. Professor Pedro, Jorge, professora Marise também. Tá ok? Tá ok. Ok, Maurício, né? Pedro e Maurício, desculpem, agora já na sala com todos. Será que vocês conseguiriam me mandar um link novo? Porque eu coloquei na minha sala de aula para os estudantes participarem. Vou colocar bem aqui no chat privado. Porque aí eu consigo, enquanto vocês abrem, eu vou ter que substituir lá no ambiente virtual. Tá? O chat está aberto, tá? Tá, obrigada. Assim, para começar, Maurício, tu dá o ok. Podemos começar. Já? Aguardar a professora Marise só compartilhar o link. Eu acho que podem começando, eu vou compartilhando aqui. Eles fazem ok, 18h09. Vamos iniciar a nossa atividade de formação no quesito do ensino médio, novo ensino médio. Nós temos os companheiros, a professora Marise, que é a nossa convidada, e o professor Jorge Leão, que é professor do Departamento de Ciências Exatas do campus Monte Castelo, do Departamento de Humanas e Sociais, estou confundindo comigo, né? Eu sou o professor Pedro, professor do Departamento de Ciências Exatas, né? E diretor do Sinasef, seção Monte Castelo. Eu faço essa apresentação desejando a todos e a todas um bom trabalho, acima de tudo, dando as boas-vindas para a professora Marise Ramos, que é sempre uma bem-vinda, sempre uma pessoa que traz uma áurea repleta de ensinamentos, de coisas que conteúdos que vai servir para a nossa categoria se apropriar de todos esses ensinamentos, né? Que passando aí por todas essas questões do novo ensino médio. E eu gostaria, né, de assim deixar o trabalho com o professor Jorge, que vai mediar essa live, e juntamente com a professora Marise. Mais uma vez, a todos as boas-vindas e desejando um bom trabalho, que nesse início de noite nós possamos aqui estar tirando uma boa parte das nossas dúvidas. Saudações fraternas a todos e, mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, Pedro. Nós vamos ter a homenagem agora? Exatamente. Bem lembrado, Jorge. Antes de iniciar essa nossa atividade, que trata-se também de uma atividade de formação, nós gostaríamos, né, esse momento que nós estamos passando é uma forma de nós, servidores, né, prestarmos uma homenagem e, através do Sinasef Monte Castelo, a gente faz essa breve homenagem a todos esses companheiros, de norte a sul, de leste a oeste, do mundo todo, que tiveram as suas vidas, né, ceifadas, e se solidarizando com todas essas famílias. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para todos nós, que nós pudéssemos nos elevarmos espiritualmente até esses nossos companheiros que deixaram o plano terreno.
Ok, pode começar, Jorge. Bom trabalho. Boa noite, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade. É que o Sinasef nos oportuniza nessa noite de trazer a professora Marise Ramos, que é uma das nossas referências, né, quando o assunto é educação profissional, e hoje ela vai trazer, a professora Marise Ramos vai trazer um tema muito sugestivo para a gente. A professora Marise Ramos, ela é coordenadora do grupo Tese, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-doutorada em etnossociologia do conhecimento profissional, e é com um grande prazer que nós recebemos a professora Marise. O tema da nossa conversa de hoje, só explicando mais ou menos como vai ser a dinâmica, a professora vai ter 40 minutos de fala para expor, né, o tema, e depois nós vamos receber aqui, aproveitar as contribuições de vocês, tá bom? Vocês podem mandar aqui pelo chat, e aí o Maurício vai compartilhando para a gente, e nós vamos passando para a professora, tá bom? Então, o tema é formação integrada ou trabalhador adaptado, os desafios e contradições na definição do papel dos institutos federais. Professora Marise, é um grande prazer, muito obrigado, a sua presença aqui só nos enche de alegria, né, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né, mas dentro das contradições da história, um momento oportuno, né, para que nós não deixemos a esperança morrer e se apagar. E é um grande prazer, professora, né, agradecemos imensamente a sua disponibilidade, né, e uma boa exposição para a senhora, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Cumprimento aqui particularmente os professores Jorge, Pedro, Maurício. Em nome deles, cumprimento a todos e todas que nos assistem agora, que participam deste evento. Quero também prestar minha solidariedade a todas as famílias que tiveram entes queridos levados, lamentavelmente, pela pandemia, pela doença que nos assola e que trata-se de uma doença que assola o corpo, mas que nos derruba a alma, não é? Inclusive porque vivemos um tempo de descompromisso e negacionismo em relação à vida humana, que precisa ser enfrentado com todas as forças e toda a nossa capacidade de pensamento, de análise, de ação, de solidariedade, de empatia, para que esse tempo seja superado e as pessoas que se foram certamente deixaram, né, que nós sejamos capazes de reconhecer os seus legados, de todo tipo, o legado intelectual, o legado afetivo, amoroso, do cuidado, da presença, da vida, porque todas as vidas importam. E nós estamos aqui dialogando com educadores, educadoras, talvez também estudantes, pessoas interessadas no tema do ensino médio, da educação profissional. Falávamos ainda há pouco sobre o novo ensino médio, né? Este é aquele que a política atual pretende implantar em todos os sistemas de ensino e também na rede federal. Mas o que nós vamos trazer aqui é especialmente o contraponto à lógica hegemônica atual e a esta lógica que denominamos como uma lógica de formação do trabalhador adaptado. E contra esta lógica, nós vamos tentar conversar um pouco sobre a perspectiva da formação humana integrada, que mira a construção de possibilidades de emancipação, de construção da emancipação humana. Construção essa que não se faz somente pela ideia, porque a realidade não é produto das ideias, a realidade é produto das ações, mas quando somos capazes,
a partir do conhecimento sistematizado, a partir da análise, da reflexão, somos capazes de perguntar, interrogar a realidade, procurar as suas determinações, o que leva com que determinada situação, determinado fenômeno caminhe numa direção e não em outra. Então, se temos conhecimentos, temos instrumentos intelectuais e teóricos para interrogar a realidade, tornamos-nos mais capazes de enfrentá-la e, então, buscar transformá-la. E este é o papel da educação. A educação moderna, ela se organiza visando a inserção das novas gerações a uma cultura de um determinado tempo. É daí, inclusive, que vem o conceito de educação tradicional. Tradicional vem por conta desta ideia de a educação como processo que insere as novas gerações na tradição de uma sociedade. Mas a tradição de uma sociedade, ou a cultura instituída de uma sociedade, ela tende ao conservadorismo, que ela tende a reproduzir os valores, as ideias, as ideologias daqueles que dominam, não é? Daqueles que detêm o poder econômico, o poder político, o poder cultural. Daí, então, foi necessário fazer a crítica à educação tradicional, não é? E aí tem uma história a esse respeito que nós não vamos abarcar aqui diretamente, mas o pensamento crítico no campo da educação traz exatamente o contraponto no sentido de que a educação possa contribuir para que as novas gerações não simplesmente se insiram na cultura ou na tradição de uma sociedade, mas que as novas gerações sejam capazes de questionar essa cultura e essa tradição, e com isso produzir novos conhecimentos e novas ações, podendo transformá-la e transformar a realidade que hegemonicamente e historicamente é conformada pela cultura e por práticas objetivas e econômicas, políticas, sociais de opressão. Então, quando nós falamos de educação, falamos com educadores e educadoras, queremos convidá-los e convidá-las a pensar a educação nesta perspectiva transformadora, portanto, na perspectiva crítica. E daí que o título deste nosso encontro, né, quando traz uma dicotomia, formação humana integrada ou a formação do trabalhador adaptado, nós queremos nos posicionar pelo primeiro segmento da frase, formação integrada. E nós estamos disputando essa concepção e esta prática porque as políticas atuais elas vão no sentido contrário. Nós poderíamos situar na história bem recente da educação brasileira o contexto da década de 90, no período do governo Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato, o que nós, particularmente da rede federal, conhecemos como a reforma provocada pelo decreto 2208, que separou educação profissional do ensino médio. Houve uma resistência importante. Em 2004, nós conseguimos, por meio do decreto número 5154, restabelecer uma possibilidade que já estava na LDB, que é da integração entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio. Passamos a construir, a desenvolver essa concepção, esse conceito, e buscar implementá-lo na prática ao longo de todos esses anos, até que a Lei 13.415, recente, 2017, coloca outra forma de se fazer o ensino médio, de se relacionar a educação profissional com o ensino médio.
qual é esta forma apresentada pela Lei 13.415, já no governo Temer e agora no atual. É ter transformado a educação profissional em um dos 5 itinerários formativos. A Lei 13.415 reduziu a carga horária do ensino, da formação geral do ensino médio, que era de 2.400 horas para 1.800 horas, e a diferença passou a ser itinerários. E aí, 4 itinerários, cada qual relativo a uma das áreas do conhecimento. Então, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagem, e o chamado 5º itinerário da educação profissional. Vejo que isso se difere radicalmente da concepção, da proposta do ensino médio integrado, porque na proposta do ensino médio integrado, 2.400 horas previstas na LDB para o ensino médio é a carga horária mínima do ensino médio, mas ao possibilitar a integração com a educação profissional, busca-se, a partir também da carga horária da habilitação técnica de nível médio, compor uma carga horária completa do curso, que não é só de 1.400 horas, mas é mais ampliada porque agrega também a formação profissional. Mas esta agregação, ela não é uma agregação mecânica, somente de se juntarem matérias, disciplinas, conteúdos. É uma agregação que precisa ser integrada. A integração de projeto, de conteúdos, de práticas pedagógicas e de finalidades. Então, a concepção do ensino médio integrado ou da educação profissional integrada ao ensino médio é diferente do que hoje a 13.415 traz, de que a educação profissional se torna um simples itinerário. E nós podemos observar como essa desintegração acontece quando nós vamos à Base Nacional Comum Curricular. Há um desenho que demonstra que os itinerários, os 4 itinerários, estariam ligados às respectivas áreas do conhecimento que compõem a formação geral. O 5º itinerário, educação profissional, ele fica solto. Então, acaba tendo uma versão que não integra mesmo. Então, o que nós vamos fazer aqui, nesse pouco tempo que eu vou expor, e depois, com as questões, nós podemos ir esclarecendo na medida do possível. É conversar mais sobre o que é a proposta do ensino médio técnico integrado. De alguma maneira, eu já falei do que se trata, mas eu vou repetir para tentar organizar. Esta proposta, ela compreende que o ensino médio, que a educação profissional técnica de nível médio, portanto, as respectivas habilitações técnicas, podem ser ministradas, devem compor o curso técnico de nível médio, agregando-se, como eu diria, primeiro, as finalidades: formação geral, formação profissional. Segundo, agregando-se o próprio currículo, tendo os componentes de formação geral e os componentes da habilitação, mas não como simplesmente uma soma. Inclusive porque, quando se faz somente a soma, o currículo tende a ficar extenso, não acontecer de forma integrada, efetivamente. Há um desgaste no trabalho pedagógico, há um desgaste dos processos de ensino-aprendizagem, muitas vezes levando os estudantes ao fracasso, ao cansaço, ao não êxito e à desistência. Então, a possibilidade e a proposta de integrar a formação geral, formação técnica e seus respectivos componentes curriculares deve ser construída mediante uma integração efetiva na relação entre os componentes curriculares e os conteúdos de ensino. Como é que nós podemos pensar sobre isso?
Um conceito importante diz respeito à concepção de conhecimento, que seria um princípio epistemológico da integração de conhecimentos. Como é que nós podemos pensar sobre isso? Nós sabemos que a realidade é uma totalidade de múltiplas relações. Então, por exemplo, né, vou pensar que nós talvez tenhamos muitas mulheres dentre aqui as companheiras, né, companheiros e companheiras, mas pensando numa questão de gênero, é uma falha minha, né, porque eu já pensei em cozinha e pensei em mulheres, mas vamos falar dos homens também que entram na cozinha e fazem as suas alimentações, né, a alimentação da família, mais do que nunca, essa identidade de simbiótica, né, de união, de identidade dos gêneros no sentido da completude é importante. Então, vamos pensar, quando nós vamos produzir uma alimentação, quando vamos à cozinha fazer a nossa alimentação, nós o fazemos, podemos fazê-lo a partir do nosso cotidiano. Somos donas de casa, somos donos de casa e vamos para fazer a alimentação própria da família. Mas pode-se ter também um técnico em cozinha, não é? Pensei nesse exemplo só por pensar que hoje, na pandemia, a gente fica entre computador e cozinha, né? Muitos de nós. Bom, fazer um alimento, que é alguma coisa fundamental para a vida. Nós poderíamos perguntar, quando estamos preparando um alimento, nós estamos tratando da química? É a disciplina, são os conteúdos de química que entram em jogo no processo de cozimento de uma alimentação? Há fenômenos físicos. Então, processos químicos, com certeza, né? Reações químicas que acontecem no processo de cozimento, por exemplo, a proteína de uma gema de ovo que é desnaturada, processos químicos, bioquímicos. Há processos físicos, sim, se vamos levar ao cozimento a temperatura, o calor, a temperatura, a energia, a transformação de energia, há processos físicos. Há processos linguísticos, com certeza, porque lemos uma receita ou conversamos com as pessoas. Há processos linguísticos das diversas línguas, há processos matemáticos, com certeza, mesmo que não façamos cálculos naquele momento, há uma gradação de quantidades que se utiliza para fazer o que se pretende, né? Talvez até aí fique mais ou menos claro, mais ou menos óbvio, isso mesmo. Mas aí perguntamos, mas há processos históricos? Há processos históricos. Se nós pensarmos que o ser humano começou ao se alimentar, valia-se da extração diretamente do que a natureza lhes fornecia, né? Arrancar uma raiz e comer a raiz crua, ou caçar de uma caça ou de uma pesca sob condições bastante incipientes. Ora, como nós modificamos os hábitos até chegar a ter a comida sobre a mesa com pratos, garfos, né, talheres, etc. Trata-se de processos históricos com múltiplas mediações, que eu não vou entrar aqui, eu não tenho conhecimento do campo gastronômico, né, mas que nós passaríamos certamente pela Revolução Industrial, pelo menos. Há processos geográficos, claro, toda a lógica do cultivo, e depois, dependendo de qual lugar se estabelece uma indústria ou não, a poluição, a degradação ambiental, uma série de questões que relacionam com a geografia, a biologia, a sociologia. Há processos ligados à filosofia, certamente, como o ser humano se define a partir da relação com o que a natureza fornece, ou com o que o ser humano é capaz de produzir em relação à natureza. Ora, usando exemplos assim um pouco soltos, né, mas nucleando de alguma maneira num processo de trabalho, que eu elegi como a cozinha, o que nós podemos perceber? O processo de trabalho de um profissional antes, um processo
antes uma particularidade da totalidade do processo de produção da existência humana. Se olharmos para qualquer bem ou serviço que nós utilizamos, nós entendemos que esses bens e serviços foram sendo conquistados, elaborados para nós conseguirmos viver, seja materialmente, então a comida, por exemplo, a roupa para se abrigar, seja culturalmente, vejamos que estamos aqui com um computador, ninguém se pensa hoje praticamente sem a internet, seja simbolicamente o desfrute da fruição com a arte, com a poesia, com a música. Então, todos os processos, a vida humano-social, trata-se de um grande processo de produção coletiva da existência destes seres humanos. Mas esse processo, que é múltiplo, ele é dividido e compartilhado. Então, com o processo histórico de desenvolvimento da sociabilidade, e aí estudos que dizem respeito à história, à filosofia, à sociologia, a produção ela foi sendo dividida em ramos da produção, já falamos aqui, inclusive, de setores também, do setor primário, do secundário, do terciário, uma divisão mais ou menos antiga, né? Mas aí vai dentro de cada setor a produção agrícola, pecuária, dentro da indústria, a produção têxtil, a produção de alimentos, a produção farmacêutica, dentro dos serviços, o comércio, os hospitais, e assim por diante. Então, a vida é um grande processo de produção coletiva, social, da manutenção desses sítios. E a divisão, a sociedade vai se organizando e dividindo o trabalho conforme os tempos e espaços históricos. E aí, dependendo, associado ao que nós conhecemos também como os respectivos modos de produção da existência humana, se nós formos à antiguidade clássica, o escravismo, se formos à Idade Média, o feudalismo, e na Idade Moderna, o capitalismo. O que significam esses tempos? Modos de produção da existência. Formas como seres humanos dividiram entre si e compartilharam os meios de produção da existência, os processos de produção com as forças produtivas, e o produto do trabalho. Então, vivemos no capitalismo, propriedade privada dos meios de produção, e o trabalho livre, diferente do que foi o servilismo, do que foi o escravismo. Bom, o que eu estou dizendo é que quando nós pensamos ou trabalhamos e atuamos, como profissionais de uma área, como educadores e educadoras, e relacionados, estando presentes, atuando na educação básica, nós temos como finalidade proporcionar aos estudantes o acesso aos conhecimentos socialmente, historicamente produzidos, para que eles possam se inserir e atuar na sociedade. E, particularmente, prosseguir estudos para os níveis superiores, conforme a organização educacional daquela sociedade. Formação geral. A formação profissional visa proporcionar aos estudantes o acesso aos conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais, históricos, culturais, de uma atividade produtiva, para a qual ele pretende se formar, ou nós pretendemos proporcionar a formação e então, se inserir na divisão social do trabalho, como trabalhador, como profissional, e produzir, então, a sua existência para si próprio, por intermédio das relações de produção, e produzir a existência social, dada aquela contribuição que cada um confere na divisão do trabalho. Bom, então, vamos voltar ao nosso exemplo da profissão da cozinha, do técnico em cozinha, por exemplo, do técnico em gastronomia, e vamos questionar se este processo de trabalho, para o qual nós formaríamos, por exemplo, no curso técnico de gastronomia,
se ele dá conta só da técnica de cozinha, se ele é compreendido, se ele é constituído só pelos conhecimentos da cozinha, só pelos conhecimentos técnicos da cozinha. Acabamos de falar que não, que ali estão conhecimentos da técnica da cozinha, por quanto tempo eu deixo determinado alimento, determinado ingrediente em fogo brando. É uma técnica, não é? Gastronômica. Mas esta técnica ela é fundamentada em fundamentos, desculpem a redundância, em princípios das ciências básicas, fundamentada nos princípios da química, da biologia, da física. Isso que eu acabei de falar, em quanto tempo se deixa em fogo brando um ingrediente, por exemplo. A técnica é deixar 10 minutos em fogo brando. Mas isso tem um porquê. E o porquê são os fundamentos, e são os fundamentos científico-tecnológicos, que se encontram nas ciências de base, que estruturam aquela atividade, mas ainda não é só isso. Então, vou voltar. Então, uma atividade profissional é composta por técnicas, mas essas técnicas têm seus fundamentos científico-tecnológicos, presentes ou oriundos de determinadas ciências, digamos que seriam as ciências da formação geral e que têm desdobramentos específicos em relação a uma profissão. Acontece que a atividade técnica profissional, ela é uma atividade humana e social. Então, ela carrega em si também determinantes, conceitos, conteúdos das múltiplas áreas do conhecimento, como eu quis ressaltar. Então, carrega conhecimentos da história, da geografia, da sociologia, da filosofia, das artes, das linguagens, da cultura corporal e assim por diante. E isto é o que nós, tentando exemplificar, o que nós chamamos de princípio ou sentido epistemológico da integração na proposta do ensino médio integrado, na proposta do currículo integrado. Dizendo de uma forma sintética, seria mais ou menos o seguinte: toda habilitação, toda profissão é particularidade da totalidade social. Portanto, contém as determinantes, as dimensões da totalidade social. A formação de um cidadão profissional implica que este profissional tenha conhecimentos e domínio da sua profissão, sabendo relacioná-la com as múltiplas dimensões da sociedade. Porque ele nunca é somente um profissional, ele é um sujeito histórico, e é um cidadão numa sociedade, não é? Há exemplos tão ricos que a gente pode considerar depois, inclusive nesse contexto da pandemia, por exemplo, os trabalhadores técnicos da saúde, o quanto muito mais eles acabam desenvolvendo e mobilizando de conhecimento que não seriam somente das dimensões da sua formação técnica. Bom, então eu queria falar, primeiro, o princípio da relação entre particularidade e totalidade social. Segundo, é o princípio da historicidade dos conhecimentos. Nenhum conhecimento é tirado da cartola. Nenhum conteúdo de ensino existe por si próprio. Os conteúdos de ensino são conhecimentos que foram sendo desenvolvidos pela humanidade nas respectivas áreas do conhecimento, das ciências, conforme a sua divisão, as suas práticas, para enfrentar problemas que a sociedade tem. Então, é muito diferente quando o estudante recebe, num quadro negro, por exemplo, o conceito de funções. Um professor de matemática escreve no quadro funções e começa a dizer funções são, e aí faz uma definição, depois dá uns exemplos, que já é extremamente importante,
mas também se pode partir do conceito, discutir, problematizar o conceito de função como os processos pelos quais a humanidade foi desenvolvendo para conseguir contar e relacionar grandes quantidades e classificar, contar, relacionar e classificar quantidades e grandes quantidades, né? Por exemplo, o desenvolvimento da função logarítmica e assim por diante. Então, o conceito da matemática está ali. Ele, hoje, de domínio, faz parte dos livros didáticos, da formação geral, da formação específica de profissional, dependendo da função, mas ele representa antes uma forma pela qual as pessoas conseguiram soluções para enfrentar problemas da sociedade. Então, a historicidade do conhecimento, né? A contradição, porque o desenvolvimento científico-tecnológico também gerou mazelas e problemas. O que nós vivemos com a pandemia hoje é uma expressão de formas inconsequentes pelas quais o ser humano foi se relacionando com a natureza. Então, trazer as contradições também é importante. E, finalmente, o que, na verdade, eu teria demarcado antes, mas chego a ele agora, o lugar dos conhecimentos, ou da relação entre conhecimentos de formação geral e de formação específica. Eu dizia que os conteúdos de ensino não são abstrações, né? Eles têm uma historicidade que implica formas como a sociedade foi resolvendo problemas por meio da ciência, por meio do conhecimento sistematizado, ou por meio das artes, por meio da cultura. Tem muitas questões que a gente poderia conversar. Mas, veja, na integração, então, no currículo integrado, os conhecimentos da formação específica, eles têm raiz científica, histórica, cultural. Portanto, eles não são conhecimentos só de formação específica, eles se fundamentam e se relacionam no conhecimento de formação geral. E os conhecimentos de formação geral não são só conhecimentos de formação geral, porque eles se desdobram como elementos produtivos, se desdobrando no seu sentido técnico-tecnológico. Então, na formação integrada, no currículo integrado, os conhecimentos de formação geral ganham sentido porque eles têm vinculação com as forças, o seu potencial produtivo. Então, eles ganham sentido não só porque eles são produção, não só porque eles são conteúdos de ensino, mas porque eles expressam tanto o que se produziu científica, tecnológica, culturalmente, para resolver, enfrentar problemas, quanto o que ele pode contribuir para a ação prática humana, inclusive como desdobramento dentro de uma formação profissional. E os conteúdos da formação profissional, por sua vez, não são também abstrações, porque senão se tornariam conteúdos exclusivamente técnicos e instrumentais. Eles têm fundamentos, eles são desdobramentos, apropriações produtivas, técnicas, tecnológicas, fincadas nos conhecimentos da cultura geral, né? Bom, se essas seriam as bases teórico-metodológicas da formação integrada, do ensino médio integrado, da integração entre formação profissional e formação técnica. Uma abordagem de caráter, como volto a dizer, mais epistemológica, por quê? De respeito ao sentido e ao lugar dos conhecimentos, né, do conteúdos de ensino classificados como gerais ou específicos. Mas esta concepção, ela se assenta antes numa concepção do ser humano, que nós já fomos sinalizando aqui na nossa apresentação, né? De um ser humano que é um ser histórico-social. Ele é produzido na historicidade. Se nós pensarmos lá nos seres, né, os primatas, pensar no ser humano como primatas, quer dizer, nos seus momentos, na sua forma primitiva, digamos, né, vamos ver, eu falava sobre isso, como é que se relacionava como é que sobrevivíamos, né?
extraindo diretamente o que a natureza fornecia, enfim, e fomos, com o tempo, conseguimos descobrir como produzir o fogo, né? De uma energia do atrito, construir uma energia luminosa, energia calórica. Fomos descobrindo como produzir a partir de um pedaço de madeira um objeto pontiagudo que se transforma numa lança. Fomos descobrindo como, a partir do algodão ou do linho, depois fiar e produzir um tecido. Fomos descobrindo como nos comunicarmos à distância. Então, o que é esta nossa humanidade? É uma produção histórica de relações com a natureza entre os próprios seres, né? E isto é o trabalho. Estamos falando aqui do conceito de trabalho. O trabalho como a transformação da natureza pelo ser humano, visando a produzir aquilo que ele precisa para existir. Fazendo-o socialmente, porque essa espécie ela só existe por relação, identidade e reconhecimento no outro, ainda que haja muitas relações que tendem a nos alienar dos outros, né? Por exemplo, é o oposto de como começamos essa live hoje. Quando fazemos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid, estamos nos reconhecendo naqueles que perdemos, reconhecendo que são seres humanos como nós. Dependendo das relações sociais, nos alienamos em relação ao outro, e daí práticas de violência se constituem, porque não nos reconhecemos no outro. Então, o ser humano é uma espécie histórica e social que se constitui pelo trabalho, né? E esses fundamentos que nós evocamos, né, enunciamos como fundamentos da formação integrada, quer dizer o quê? Se nós somos seres históricos, produtores de conhecimento, é necessário, é pertinente, é um direito e é próprio da humanidade que todos tenham acesso ao conhecimento já produzido e que possam ser novos produtores de conhecimento. Daí a educação ser um direito universal, inalienável. E a educação ser um direito não significa que seja simplesmente direito das crianças, dos jovens, dos adolescentes estarem dentro da escola. É um direito que esses jovens, adolescentes, crianças possam acessar ao conhecimento e assimilá-los. Daí, este princípio que é ético, não é, que é filosófico, e que tem um desdobramento epistemológico, como eu disse, ele traz desafios pedagógicos, que implicam, primeiro, pensar na construção curricular, na perspectiva integrada, que eu quero dizer, talvez alguns possam estar pensando, nossa, mas, espero que não, mas eventualmente, mas nosso currículo é tão fragmentado, nosso currículo tem uma disciplina, tem tantas disciplinas, tem uma carga horária tão elevada, é tão conteudista, e agora, eu até estou concordando com isso que a professora está falando, né? Vocês podem discordar também. Como é que nós fazemos? Nós dentro do que existe, nós vamos buscando questionar e construir a partir, não é para destruir, desconstruir o que se tem e inventar outra coisa. É ir buscando, analisando, discutindo coletivamente dentro da escola, né, com os pares. Que currículo é este? O que nós queremos fazer? O que nós estamos fazendo? Ir construindo uma forma coletiva de se compreender que currículo nós temos, que mudanças se queremos fazer e podem ser feitas, que mudanças queremos fazer e não podem ser feitas agora, que mudanças não queremos fazer. Então, não é uma desconstrução, mas é primeiro se deparar com os princípios e pensar os currículos que nós temos a partir desses princípios, volto a dizer, como nos vemos diante dele, com ele e com a nossa prática. É preciso pensar, a partir de cada disciplina e na relação e dentro das respectivas áreas do conhecimento que organizam, tendem a nuclear as disciplinas, não é? E a partir no seu conjunto, ir pensando
que relações existem entre os conhecimentos e entre os conteúdos, entre o objeto de ensino que nós somos responsáveis. Então, se eu sou professora de língua portuguesa, ou de química, ou de matemática, ou de história, ou de hematologia no curso de saúde, ou de técnicas gastronômicas no curso de cozinha, enfim, a partir do meu lugar, do objeto de conhecimento que está sob a minha responsabilidade como especialista, professora de uma área, como esse objeto se relaciona com outros objetos que constituem os outros componentes curriculares. E como eles se relacionam no campo da ciência mais geral, e como também podem se relacionar na vinculação com as respectivas profissões para as quais se quer formar. E aí, quando pensamos nessas aproximações dos respectivos objetos, se relaciona por identidade e aproximação, mas se relaciona também por distância. Quando eu estou falando relação, não é porque tem que estar junto, mas é se perguntar, não é? Qual é a especificidade de um objeto, o estudo da história e o estudo da matemática. Então, não estou dizendo que é para juntar tudo muito, pelo contrário, mas é para que as coisas não aconteçam no automático. Mas pensar relações, sim, que possam nos ajudar a ir fortalecendo vínculos entre os próprios conteúdos de ensino. E a forma de selecionar esses conteúdos. Na verdade, é pensando naqueles que se constituem como fundamentais. Totalidade não é tudo, nós não temos que ensinar tudo absolutamente que nós, como professores de uma área, dizemos, isso é importante, isso não é importante. O que é necessário, e é a partir de um olhar do especialista que se pode fazer, que conhecimentos são os fundamentais, que devem ser ensinados, necessariamente aprendidos, para que o estudante possa reconhecer a raiz epistêmica de um determinado campo do saber. Então, dizer isso é um conteúdo de matemática, é um conteúdo da história, e conseguir transitar por dentro desse mesmo campo, mas também buscando, se interrogando sobre relações com outros campos do conhecimento. Sim, eu dizia, selecionar conteúdos de maneira que aqueles que reconhecemos como necessários para que o estudante se situe dentro de um campo de saber, para que ele possa, com esses conhecimentos, também transitar por outros campos, mediante referências das respectivas, né, disciplinas, e possa desenvolver novos conhecimentos. Bom, claro que aqui há o que nós, de alguma maneira, há doses de interdisciplinaridade, mas não quer dizer que nem tudo é interdisciplinar e nem a formação integrada se resume à interdisciplinaridade. É preciso construir coletivamente a proposta curricular em movimento, mantendo as especificidades, os espaços próprios das disciplinas, dos campos, dos componentes curriculares, e buscando integrações possíveis em termos de uma coerência com a formação do ensino médio e da formação profissional. Para a gente ir terminando, então, como é que é possível trabalhar essa proposta, né? Acho que já fui falando sobre algumas dicas, que na verdade, buscar a construção e o trabalho coletivo no interior da escola. As políticas atuais vão nesse sentido? A resposta é não. Foi assim que eu introduzi a minha fala. Por que não vão nesse sentido? Porque elas são orientadas atualmente, e retomando aspectos, inclusive, da década de 90, pelo que se chama de competências, ensino baseado em competências. As competências não ajudam o que nós queremos, porque elas tendem a fragmentar ainda mais, porque a lógica do ensino baseado em competências significa buscar conteúdos instrumentais às respectivas competências. Então, ao invés de se formar um cidadão, um sujeito, um estudante na sua integralidade, vai se formando com doses, né, de parcelas de competências que se quer. Dentro dos institutos federais, né, na rede federal, nós temos conseguido levar adiante
este projeto? Eu diria que sim. Com muitas contradições, com muitas dificuldades, com muito dissenso também. Nas redes estaduais, conseguimos mais difícil, porque a diversidade das redes estaduais é bem maior, as condições de infraestrutura mais difíceis, as possibilidades de debate internamente às escolas e aos sistemas estaduais também mais limitados. Mas acredito, ou defendo, melhor dizendo, que pelo diálogo com o coletivo de professores dos diversos sistemas e redes de ensino, se pode ampliar tal discussão para além da rede federal. A rede federal hoje se vê premida pelas imposições, não só a rede federal, toda a educação, mas a rede federal foi avançando um debate em torno da proposta, buscando o desenvolvimento da proposta integrada, e nós temos vários institutos, por exemplo, eu cito em convivência o Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, o Instituto Federal de Santa Catarina, e particularmente o campus de Chapecó, que tem um trabalho muito interessante, inclusive com publicações, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que também tem publicações e tem trabalhos nesse sentido. Então, há muitas equipes, e eu diria, para finalizar, há muitas equipes em institutos federais buscando construir lógicas integradas da formação integrada. E o Fórum de Dirigentes de Ensino, de pró-reitores de ensino, e legitimado pelo CONIF, inclusive, elaborou um documento que são as diretrizes indutoras para a formação integrada. Então, eu vejo como um desafio, e uma obrigação, digamos assim, um compromisso melhor, de buscarmos esses fundamentos e o que tem já de legitimação institucional para nos afirmarmos, ou nos firmarmos, talvez melhor, afirmarmos essa proposição e firmar posição de que vamos buscar construí-la, e mesmo que numa condição muito adversa, premidos hoje que estamos pela legislação atual, pela Lei 13.415, pelas diretrizes do ensino médio e educação profissional, pela BNCC, pelo programa do livro didático, a minha defesa é a não adesão, dada a regressividade que ali está presente, mas dentro das circunstâncias dadas, procurarmos, a partir do bom debate de uma construção coletiva, os meios pelos quais nós podemos construir outra proposta que se baseie nessa concepção integrada e lutar politicamente para que tenhamos um contexto mais coerente com as nossas necessidades, os nossos princípios. Eu concluo, então, essa exposição, agradeço pela tolerância do tempo e fico à disposição para o diálogo. Obrigada. Nós que agradecemos, professora, a sua contribuição, a sua reflexão. Então, nós temos já algumas pessoas aqui participando pelo chat e os comentários. A Claudilena Correia, ela fala, eu acredito que muito dessa última parte da sua fala está contemplada aqui, Ela pergunta, com essa reforma do ensino médio, como a perspectiva do ensino médio integrado ficará? Como os institutos federais podem buscar alternativas? Obrigado, Claudilena, pela participação. Professora, a senhora fique à vontade para responder. Então, Claudilena, todos e todas, essa é a pergunta que não quer calar, É isso que nós temos debatido em vários momentos. O como é um ardil, Vamos entender esse como reflexivo e não em busca de uma forma. Mas o que eu tenho dialogado um pouco com as pessoas, e hoje eu devo dizer fazer algumas notas que eu faço comumente. O meu lugar de fala hoje é o mais confortável, porque eu não estou no chão das escolas, ainda que eu seja vinculada a uma
a uma instituição também que realiza ensino médio, que é a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Mas é uma instituição com bastante autonomia, nem mesmo ligado diretamente ao Ministério, e o orçamento não vem do Ministério da Educação. Mas nós fazemos esse debate lá também. Mas não estou dentro de uma escola estadual, não estou dentro de uma escola federal, mas já estive, porque sou oriunda da rede, e fui dirigente na época do decreto 2208. Era diretora de ensino do atual Instituto Federal do Rio de Janeiro. E nós tivemos que implantar o 2208, sendo absolutamente contrários a ele. E o que nós fizemos na época? Uma das questões foi absolutamente fundamental, foi ter construído a ideia, a proposta da concomitância interna. Os mais antigos se lembram disso. Porque a proposta do governo Fernando Henrique Cardoso, à época, era acabar com o ensino médio na rede federal e ficar somente a educação profissional. Nós conseguimos uma prerrogativa de manutenção do ensino médio e construímos a proposta da concomitância interna, que era, mesmo separando-se os dois currículos, os dois cursos, que eles fossem realizados pelos mesmos estudantes. Daí nós mantivemos ativa a relação entre os professores da formação geral com da formação profissional. Isto foi uma brecha conquistada para manter viva a possibilidade. E ter mantido viva essa possibilidade foi fundamental para depois, com o 51-54, nós reconstruirmos a possibilidade da integração. Estou citando um exemplo para dizer de um momento que eu vivi na pele, que foi muito difícil, mas que nós buscamos meios reais, dentro da legalidade, dentro da institucionalidade, não é? Para que na história nós não perdêssemos a memória e as condições objetivas e pudéssemos reverter a situação mais tarde. O que eu diria, então, hoje, ainda que não esteja diretamente dentro de uma instituição como da rede federal, de ensino médio e educação profissional, mas sempre pensando sobre ele, né? Primeiro, a 13.415, quando coloca a educação profissional como itinerário, é preciso tomar da própria lei e das próprias diretrizes que vêm depois o que ela enuncia sobre como possibilidade que é dos itinerários estarem integrados à Base Nacional Comum Curricular, que significa que estruturaria a formação geral. Então, tem a palavra integração. E aí vejam que o que eu falava no início, no esquema da BNCC, o itinerário de educação profissional fica solto. Os outros ficam integrados nas áreas. O que nós vamos fazer? Nós vamos redesenhar aquilo. Eu tenho um desenho na cabeça que qualquer dia eu vou fazer. O desenho é mais ou menos assim, tem as áreas ciências da natureza, matemática, etc., as 4, e aqui embaixo vem itinerário A, itinerário 1, 2, 3, 4, 5. E educação profissional fica aqui. Sabe o que eu faria? Eu pegaria a educação profissional que está aqui, colocaria aqui embaixo e ligaria o itinerário 5º a todo o currículo, a todo o conjunto curricular. É um esquema que demonstra visivelmente, de uma forma simbólica, que a educação profissional é um itinerário, a lei diz que é um itinerário, então é um itinerário, mas é um itinerário integrado a todo o currículo, de tal maneira que, com o tempo, essa definição itinerária, ela vai sendo combatida, ela não vai se sustentando, e nós possamos retomar uma perspectiva integral plenamente, inclusive formalmente, da educação geral com a formação técnica. A BNCC, as cargas, eu diria até antes, as cargas horárias, porque a lei, depois as diretrizes, elas dizem, o que a carga horária que pode ser ampliada é a carga horária da língua portuguesa e matemática. Os outros componentes não poderiam ter sua carga horária ampliada. Então, os componentes da formação, na relação com a formação profissional. Eu diria, o que
a carga horária nunca pode ser máxima. Não se pode proibir o aumento da carga horária de qualquer circunstância. A legislação ela só pode disciplinar sobre carga horária mínima. Então, a integração dos itinerários, ela demanda cargas horárias maiores de alguns componentes, de algumas partes. Eu entendo que a autonomia didático-pedagógica das instituições permitem que se faça ampliar. A BNCC, com as competências a serem atendidas, mais uma vez eu vou dizer, mínimas. Nós precisamos entender que ter o princípio de que significa formação plena do estudante. Não vamos encontrar esta definição, esta delimitação na base, ou pelo contrário, a base ela vai delimitar a formação igualmente mínima. Mas nós, pela autonomia didático-pedagógica, vamos identificar, são essas as competências que precisam ser desenvolvidas, vamos desenvolvê-las. Mas também vamos ampliar a formação. Eu preciso desenvolver com base em competências. Esses constrangimentos, hoje eu não estou diretamente ligado, volto a dizer, mas quando eu estava, na época do 2208, a regulamentação também era com base em competência. Vamos enunciar as competências, mas nós vamos buscar os conteúdos que na época eram designados como bases tecnológicas, bases científicas e bases instrumentais. Nós vamos buscar os conteúdos de ensino somente nos limites que essas competências sugerem ou indicam, ou nós, a partir dos nossos campos, mais uma vez, científicos, de formação, nós somos capazes de identificar que tal conteúdo de ensino sem o outro não se consolida. Então, é preciso, vamos buscar esses conhecimentos que são conteúdos que indicam como instrumentais, estou usando a palavra de propósito, que é assim que eles se reduzem às competências, mas nós sabemos que ele não pode ficar desvinculado sem uma raiz, portanto, de um conteúdo anterior, de um conteúdo de uma outra disciplina, nem pode ficar solto porque precisa ser incrementado, aprimorado com o estudo de novos conteúdos. Então, é isso que nós precisamos ir construindo por dentro. Veja, para concluir essa pergunta, né, dar espaço para as outras. Eu estou fazendo uma análise no âmbito da institucionalidade, isto é, por dentro, e estou usando, inclusive, a minha experiência de gestora que fui, né? Por dentro da norma, da legislação, da regulamentação, como construir possibilidades que nos visam, que possam assegurar, ou pelo menos preservar, a nossa concepção de formação integrada. É claro que essa perspectiva, ela não retira a necessidade da luta política explícita. E aí, no campo específico da luta política, no sentido, vou dizer assim, no sentido estrito, a política como disputa por poder. E é por isso que nós temos a categoria profissional Trabalhadores da Educação organizada, mediante o sindicato, aqui o Sinasef, com alianças com outros sindicatos, como o Andes, e também na ampliação com a Confederação, e na vinculação com outras forças políticas, porque nós estamos numa disputa política. Só que um tipo de ação não substitui a outra, nem se confunde com ela. Então, discutimos as possibilidades no plano da legalidade e da legitimidade. A legalidade está nas normas, a legitimidade é a nossa autonomia. E empreendermos esforços e disputas no plano da luta política estrito sensu. Muito obrigado, professora. Aqui nós temos mais contribuições. A Marta, ela está falando do Estado de São Paulo. Bem-vinda, Marta, obrigada por sua contribuição. Ela diz, parece que o que se denomina concomitante intercomplementar será prevalente, desenvolvida em distintas instituições, redes de ensino, embora chamem de integrada. A professora
quiser comentar, professora, a contribuição da Marta. Obrigado, Marta, pela contribuição. Sim, Marta, essa é uma questão de longa data, né? Você deve saber melhor do que eu. E, lamentavelmente, eu não pude deixar de me expressar aqui visivelmente, porque essa estratégia, eu não vou saber aqui com você exatamente dizer de quando ela data, mas na história, né, da educação, assim, quando eu fui dirigente do Ministério, né, no início do governo, do primeiro governo Lula, 2003, 2004, que foi quando nós conseguimos o decreto 51/54, e a partir dele empreendemos uma discussão no interior do CONSED. O CONSED não apoiava como um bloco a proposta da integração, né, na forma como nós defendemos, que é do currículo efetivamente integrado. Mas nós conseguimos, no 51/54, conseguimos e precisamos, né, a contradição, conseguimos colocar o integrado, então a forma integrada de educação profissional com o ensino médio, e tivemos que manter as outras, que era como, pelas disputas, como nós conseguimos que o decreto, então, fosse zarado, porque ele só foi zarado porque houve muita negociação. Negociação com o CONSED, negociação, na época, com o Conditec, negociação com o Sistema S, várias instâncias, negociação com o Conselho Nacional de Educação, porque havia muita resistência, adesão mais à reforma anterior e resistência à perspectiva integrada. Então, a maneira de nós conseguirmos avançar, porque nós sabíamos, então, que a luta era preciso ganhar alguma parcela no plano jurídico, então, ter uma lei, nesse caso, um decreto, que nos autorizasse a fazer a integração, e continuar disputando a concepção e a prática no plano institucional, mais diretamente com as escolas, os sistemas, os professores. E daí que o decreto tem esse hibridismo, que inclusive é criticado, né? O decreto que depois seu conteúdo entrou para a LDB. Porque, vocês é porque eu, de alguma maneira, também sou, no bom sentido, no mal, acusada disso, mas não como pessoa, sim como um campo de pensamento. Vocês deixaram ficar lá o concomitante e tal, isso deu margens para várias outras interpretações. Sim, se não deixássemos, se não ficasse aquilo, não ficaria nada. E aí, estou relatando um pouco dessa história. Logo depois, estou dizendo 2004, decreto 51/54, 2005, eu já não estava mais no Ministério, mas participei de várias discussões com sistemas de ensino no país inteiro para dizer o que significava integrado, o que a gente queria fazer. E aí, um tempo depois, eu fui chamada por companheiros de São Paulo, justamente para discutir, eu não vou citar nomes aqui, não cabe, mas para tentar mostrar que o que São Paulo estava fazendo não era a integração, era a concomitância intercomplementar, é isso que você acabou de falar, que está presente no 51/54, depois as diretrizes foram relatadas também, isto é, quando a intercomplementaridade do projeto pedagógico, né? Não é simplesmente um aluno faz o curso aqui, numa escola de formação geral, de ensino médio, faz em outra escola, num curso de educação profissional. Não, os dois sistemas, ou sistemas e instituições, entram em acordo, fazem um convênio, um acerto, e tem, mesmo com currículos diferentes, tem alguns elementos de coerência na conjugação dos seus projetos político-pedagógicos, o que também é raro e difícil, porque é muito difícil você ter coerência de projetos político-pedagógicos se você não tem a mesma institucionalidade. Se dentro da mesma instituição já é difícil, imagina 2, 3 ou 4, ou mais, né? Como é o caso, por exemplo, da a Rede Paula Souza, em São Paulo, o Sistema S e o Sistema de Ensino. Então, Marta, né, o que eu posso dizer é o tipo de situação, diferentemente da pergunta anterior, que nós acabamos não tendo muitas alternativas por dentro, porque você tem a política em si, ela já é uma política de desintegração, ainda que se coloque um nome falseando esta ideia, né? Sim, então não tem muito o que fazer, mas ficamos assim mesmo? Não, eu entendo que, por exemplo, se a gente tomar o Instituto Federal de São Paulo,
para continuar na mesma regionalidade, que faça um convênio com o Sistema Estadual de São Paulo, ou com a Paula Souza, ou Paula Souza que faça com o sistema. Os educadores, né, por intermédio das suas lideranças e seus representantes, e os próprios, podem buscar permanentemente um diálogo interinstitucional. Mas as dificuldades são mais consideráveis do que quando se busca resistência à reconstrução interna, isso é preciso dizer. Ao mesmo tempo, é preciso que você e todos façam o que você está exatamente fazendo agora. Dizer, olha, não é integração, é intercomplementaridade, e esta é outra proposta. Agora, para finalizar, só chamar a atenção o seguinte, esta é a política destinada também à rede federal. O que se pretende, né, é que se diminua a oferta de matrículas integradas, dos cursos integrados, se aumente as matrículas dos cursos concomitantes, ou subsequentes, melhor dizendo, para que esses cursos subsequentes sejam objetos de convênio com as outras redes, transformando o subsequente, então, em itinerário, no quinto itinerário das outras redes. O que fazer nesse caso? É uma disputa, volto a dizer, não estou dentro, então não posso falar com os elementos de quem está pegando a coisa no enfrentamento com o MEC, com a CETEC, né, com a discussão do orçamento e outras induções e constrangimentos. É preciso resistir ao máximo sobre isso. Mais uma vez, o exemplo do 2208 que nós falamos. É preciso resistir ao máximo à diminuição das matrículas, das vagas e matrículas do ensino médio integrado. Resistir até o limite da sobrevivência. É preciso brigar, isso é briga institucional, briga por dentro mesmo, e briga com gestores, isto é uma luta. Bom, brigou até o ponto que, se continuar brigando, é suicídio, infração, né? Enfim. Se é preciso, se chegar ao ponto em que vagas vão precisar se tornar objeto de parceria, né? São as chamadas parcerias com outras redes, aí os institutos federais, com a sua qualidade, com o seu acúmulo, a sua discussão, precisam trabalhar no sentido de buscar qualificar esta relação com as outras instituições, no sentido de buscar dimensões de integralidade, ainda que formalmente seja uma estrutura mais limitada para a plenitude dessa concepção que nós estamos buscando. Obrigado, professora. Nós temos aqui mais algumas contribuições, na verdade, não são perguntas, né? São comentários, agradecimentos. A professora Eliane Pedrosa está agradecendo, excelente sua abordagem, expressou lucidez política, né, e coerência científica, pedagógica, absolutamente contemplada. A Claudilena, mais uma vez, aqui agradecendo, muito obrigado, professora. É muito esclarecedora a sua fala, mas profundamente provocadora para nos impulsionar ações fundamentadas e estratégicas. Muito bom. Amanda Santos, muito oportuna essa reflexão, que ela seja um novo impulso para resistirmos ao desmonte, né, da educação pública. Professor Alberes, desafio, construir coletivamente, né, e sobre esses comentários, professora, eu gostaria de compartilhar um momento que nós estamos vivendo especificamente no nosso campus. Nós somos o campus Monte Castelo, aqui de São Luís, e desde que foi implantados os institutos, nós carecemos de uma política institucional de formação continuada para os professores. Muitos professores que adentraram, né, com essa nova configuração da educação profissional de 2008 para cá, eles não tiveram suporte teórico, epistemológico, para compreender o que é o ensino médio integrado. E durante esses 12 anos, quase 13 anos, o que na prática aconteceu? É aquilo que a senhora alertou na sua fala, né? Houve muito mais uma superposição dentro daquela conhecida hierarquia, né, das disciplinas, tanto da área da formação básica,
não é, quanto da área dos cursos de formação específica, das disciplinas específicas. Não é? Então, a formação docente que nós, na maioria das vezes, recebemos da universidade é uma formação fragmentada. É aquela visão de disciplina que não dialoga. Então, você entra em sala de aula, ministra um conteúdo, né, e esse conteúdo ele está, na maioria das vezes, atomizado, fragmentado dentro do contexto. Isso no ensino médio tradicional, né, na escola do ensino médio tradicional. Quando você vem para a proposta do ensino médio integrado, que você vai conjugar organicamente, né, as disciplinas da área propedêutica com as disciplinas da formação específica, né, o que aconteceu na prática? Né, uma superposição, não é? Uma espécie de uma coxa de retalhos, que, do ponto de vista prático, não contempla, né, a formação integrada. Porque eu continuo falando do meu lugar de fala, por exemplo, sou professor de filosofia, eu vou lá e ministro o meu conteúdo de Platão, né, da mesma forma que eu faço isso no curso de Química, eu faço isso no curso de Eletrotécnica, eu faço isso no curso de Construção Civil, sem o diálogo, sem a interface com a formação específica, muitas vezes sem saber nem quem são os colegas daquele curso, né, para vocês terem uma ideia, o campus, nós temos 12 departamentos lá no campus Monte Castelo, é praticamente uma universidade, né, e a cada semestre nós vamos tentando atender as demandas dos cursos, né, eu como professor de filosofia praticamente dou aula em todos os cursos, né, mas do ponto de vista prático, o professor, primeiro, não tem tempo, né, de flexibilizar o seu planejamento, não tem tempo de dialogar com os professores das áreas específicas, né, e a nossa formação acadêmica é deficitária do ponto de vista de uma compreensão integrada de currículo. Nós não tivemos isso na nossa formação acadêmica, né? Então, o primeiro ponto foi esse, reconhecer que durante esses 12 anos, a nossa instituição não ofereceu aos colegas, aos professores, esse processo de formação. E hoje nós estamos carecendo disso, porque hoje nós estamos recebendo um ataque verticalizado, né, através da BNCC, né, através das diretrizes, né, curriculares para a educação profissional, que saiu agora em janeiro, né, e o que nós estamos ouvindo dos professores, né, que é para adotar ou não. Quer dizer, como se ali, que a iceberg, fosse o centro do debate, né? E eu estou lembrando até de Platão, né, lá na Alegoria da Caverna. O que a gente está vendo? A gente está vendo a impressão, que a gente chama de fenômeno, mas a gente não está compreendendo o que está por detrás desse fenômeno, né, dessa aparição fenomênica. Nós não temos condições teóricas, epistemológicas, né, para destrinchar o que está por detrás desse PNLD, né, que está causando tanta angústia, né, e tanta insatisfação entre nós, né. Então, eu estou chamando estou, na verdade, trocando essa experiência, contextualizando um pouco como é que está a nossa vivência. Eu acredito que não está diferente nos outros campi, né, dos companheiros aqui da rede estadual, da rede municipal, que eu acho que o debate nem está acontecendo, está havendo uma imposição, né, desses livros, dessas demandas, principalmente quem já está em escola de ensino médio tradicional, já está adotando a configuração do chamado novo ensino médio, né, sem debater os professores da rede particular, né, muito mais ainda dentro dessa lógica, né, da produção, do resultado, da aprovação no Enem. Eu imagino como deve ser o sofrimento desses colegas, né, que não tem esse espaço de fala garantido aqui como nós estamos tendo, né. E para finalizar a reflexão, nós, há mais ou menos um mês e meio, dentro do nosso coletivo, da tentativa, né, de formação, já tivemos o professor Dante, né, já tivemos a professora Lucília, já tivemos Marise Ramos pela segunda ou terceira vez aqui dentro desse espaço, né. Então, nós decidimos construir um processo de resistência continuada nesse sentido do debate, né, e criamos, né, além do Fórum em Defesa do Ensino Público, que contempla todas as redes de atuação, criamos um grupo dentro do Instituto, né, que é o Grupo em Defesa do Ensino Médio Integrado. Essa atividade de hoje já foi divulgada no grupo, né, nós estamos mais ou menos aí com uns 30 a 40 professores de vários campi, né, do Maranhão, e a cada semana a gente consegue trazer mais gente para o debate. Inclusive, nós estamos em 2 grupos de trabalho, né,
O grupo que eu estou participando é o grupo que fala exatamente sobre o que é o ensino médio integrado, porque nós reconhecemos que para você defender alguma coisa, você tem que conhecê-la. Você não vai conseguir defender a proposta de uma concepção de currículo se você não compreende quais são os fundamentos epistemológicos, teóricos dessa concepção de currículo. Então, nós estamos estudando profundamente essa concepção, inclusive um dos textos é seu, né? É um texto muito interessante que fala exatamente sobre a concepção do ensino médio integrado. Eu não me recordo bem a data, né, mas a gente está trabalhando com um texto seu, um texto da professora Lucília e um texto do professor Dante. Né? Para quê? Para que nós possamos, quando o debate for estendido para o IFMA, que ainda nós não temos uma agenda já pautada em datas e etc., ainda não temos isso da Pró-Reitoria de Ensino, mas nós resolvemos que a gente não poderia ficar esperando. Né? Então, essa resistência, ela é institucional, mas ela também é das bases. Né? Eu penso que essa coisa caminha junta, né? Porque a política pública educacional, ela passa pela instituição, né? Mas os atores que estão aqui no chão da escola, que muitas vezes recebem todas as consequências desse desgoverno que nós estamos hoje vivendo, né? Que sabe quando é sofrido, né? Você entrar em sala de aula muitas vezes e negar, né, os teus princípios, porque você está dentro de uma lógica em que você tem que aceitar uma proposta verticalizada. Né? Então, foi mais ou menos isso, né? Compartilhando um pouco da nossa vivência aqui no IFMA, né? E mais uma vez aí agradecendo o seu incentivo, a sua força, que isso para a gente é fundamental, né? Ter esses momentos aqui, porque isso fortalece a luta, e a gente está vivendo num momento que necessita fundamentalmente desse processo de soma, né, de manter viva a esperança, né, do projeto que a gente defende, que é o ensino médio integrado, né, que é essa leitura de sociedade por um mundo mais justo, mais fraterno, enfim. Deixa eu falar aqui com o Alberes está falando, com a pandemia, a perspectiva do ensino híbrido ganhou força e parece ser algo imperativo. Como a professora vê essa perspectiva do ensino híbrido em relação ao ensino médio integrado? Então, se a senhora quiser comentar alguma coisa, professora, da minha Sim. fala, e também a pergunta do Alberes, obrigado. Claro. Bom, primeiro eu quero dizer que este movimento que vocês estão fazendo é este que nós esperamos. Quer dizer, é claro que há um diálogo, inclusive, que nós, né, educadores, como dos quais você citou alguns, o Dante particularmente está dentro de um Instituto Federal também, e eu não sei como está a situação política lá, às vezes a gente não fica totalmente atualizado, mas ele seria, inclusive, pró-reitor de ensino, né, com as eleições que aconteceram, mas que também não foram legalizadas, o reitor não foi, acho que recentemente, já não me lembro direito, não importa, o que eu quero dizer é que assim como eu falava, que há o plano da institucionalidade e há o da luta política, estrito senso, né, dentro da instituição, e obviamente essas coisas elas não se separam, só acho que há métodos distintos, né, por exemplo, o dispositivo da greve, o dispositivo das manifestações, o dispositivo das ocupações, são dispositivos típicos da luta política estrito senso, né? E por isso precisa ter o respaldo organizativo, tal como se apresenta, né, como sindicato. Então, eu estou dizendo que este plano ele é necessário e é preciso sempre discutir e debater, né, com a base, pelas lideranças, em que momento pode vir a ser necessário lançar mão desses dispositivos, né, que são legítimos e que vai ao limite. Nós sabemos disso, já passamos por isso muitas vezes. Agora, há um outro plano de disputa por dentro da instituição e que implica, inclusive, as instâncias gestoras, né, com as quais é preciso ter o diálogo franco e reconhecer ao mesmo tempo os limites. Quer dizer, tem os processos de pressão
né? Pressão política, pressão também administrativa, quer dizer, nós, educadores, professores, nós temos a nossa legitimidade de pressionar, quer dizer, uma área se reúne, ou os docentes se reúnem e vão sentar com o pró-reitor de ensino, com o diretor, com o reitor, e é isso aí, isso precisa ser construído. Agora, muitas vezes eu alerto, nem é meu papel, mas é porque eu vivi isso, né? Não é o papel a partir do lugar onde eu me encontro hoje, porque eu fui dirigente na época do decreto 2208, e nós precisamos, em alguns momentos, fazer opções efetivamente na relação com aí o que a gente pede, né? Como dirigentes, olha só, eu como dirigentes comprometidos com o projeto emancipatório, olha, eu estou aqui, eu estou esticando a corda até aqui, né? Para eu continuar esticando a corda, eu preciso de base. Então, essa é uma leitura política que tem que ser feita por dentro da instituição, com todas as instâncias. Por vezes, o dirigente, para encarar e comandar uma reivindicação, uma organização, uma demanda, princípios da sua comunidade institucional, ele precisa de sustentação política no sentido do estrito, olha, está aqui, se eu não for, a comunidade está me dando respaldo, e senão eu vou enfrentar um processo. Agora, isso não tem caldeirão, né? Não tem receita, não tem forma, tem vivência e tem experiência. Quem está no sindicato sabe muito bem disso, quem está há muito tempo dentro dos institutos ou dentro das universidades sabe o que passa por aí. Agora, quando vocês falam, o grupo a base está se organizando, os docentes estão com os grupos de estudo, com os fóruns, estão lendo os textos, estão debatendo, é isto. Isto é absolutamente necessário. Se você se louvar, e eu vou estar com o grupo, falava ainda há pouco, eu vou estar no evento da Sailândia, do campus da Sailândia, na terça-feira. O Gaudêncio vai fazer a primeira fala do dia 12, e vai ser discutido, pela programação que eu vi, tem a discussão do ensino médio integrado e tem a discussão do híbrido também. Bom, há uma dimensão de discussão a partir dos eventos ou das formações proporcionadas pela instância dirigente, mas eu estou falando com todo o coração, assim, eu quero muito poder conversar com o professor que está na sala de aula e dizer, e poder usar poder usar exemplos, eventualmente eventualmente não, e se pudesse aqui, a situação é mais difícil nesse sentido, mas em outros momentos eu já fiz, com outros institutos, de ir pessoalmente fazer oficinas, de ir trabalhando, e aí um dia inteiro, com os professores conversando, misturando as áreas, juntando professores das diversas áreas, e debatendo o currículo, e eu, na minha humilde posição também, de lógica externa, está ali dialogando. Então, eu chamo, mas e isso, professor, o que é? Porque é esse trabalho que a gente esperaria, né? Não podemos fazer pessoalmente, mas se os textos estão, e se os diálogos virtuais nos ajudam, é por aí. Então, Jorge e todos que estão nos ouvindo, né? O retrato que você faz é o retrato da realidade. Mas nós temos que alterar. Então, vamos pensar, eu também fiz o meu curso de licenciatura em Química, o que eu estudei, o que eu estou dialogando aqui com vocês, não foi no meu curso de Química que eu aprendi, ainda que tenha tido várias referências importantes na área da Química, que devem ser o professor Eduardo Maldaner, professor Ático Chassot, tem vários da área da Química que fazer um trabalho a partir da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, também questionando a lógica positivista, né, que impera nas ciências da natureza fortemente e em outras também. Mas quando, a partir da sala de aula, eu vou falar da experiência pessoal, talvez porque a empatia possa ajudar. Quer dizer, como professor, como pessoa da química que eu fui, técnica em química, que me formei 5 anos trabalhando em indústria, com técnica em química, fazendo esse tempo a faculdade de química, entrando para a Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, dando aula de química. Mas quando entrando na sala de aula, como é que você trabalha, como é que você se sente, se organiza como educadora e não como transmissora de um conteúdo de uma disciplina?
e que hoje pode ser acessado cada vez mais por outros meios que não necessariamente pela relação com o professor. Quando vem esse questionamento, mas também vem outros questionamentos que eu posso dizer aqui, que estavam latentes, que vieram do movimento estudantil secundarista. Então, aquela pergunta do Paulo Freire, quem educa é o educador? Então, tinha um movimento secundarista da escola técnica também que vivenciei, depois teve momentos também de vida sindical e de vida partidária. Outras questões vão se colocando da vida, para quando você vai percebendo que a profissão professor, ela já tem um limite, porque professor é professar. Para além do professar, né, que já é uma função própria profissional, você vai à dimensão do educar, aí você precisa buscar outras dimensões que o conteúdo e a formação de caráter positivista, funcionalista, mecanicista, que caracteriza a ciência moderna. Não é uma questão só da universidade ou dos nossos professores que nos ensinaram, mas é toda uma tradição histórica que você, como professor de filosofia, sabe muito bem, e tantos outros que estão aqui o sabem. Portanto, há uma questão, dialogando com todos e todas vocês aqui, que fui descobrindo também nos meus cursos, né, na minha formação. A sociedade, ela viveu e vive dois polos. O polo do positivismo, funcionalismo, mecanicismo da ciência moderna e o polo do relativismo da pós-modernidade. Mas então relativiza-se tudo. E aí está a pedagogia das competências. Cada um busque o seu conhecimento, aquilo que lhe é útil, o aprender a aprender. O que a gente tenta argumentar? Nós estamos buscando o que é a superação dessas dimensões, seja do mecanicismo, seja do relativismo, pela perspectiva histórico-dialética. O conhecimento objetivo, ele tem processos históricos sociais de legitimação, de produção de legitimação, e que, portanto, precisam serem apreendidos pela sociedade, pelas novas gerações, mas não como verdades absolutas, e, portanto, sendo também questionados. Essa perspectiva, ela é contra-hegemônica, ela não está na universidade, ela não está no Instituto de Química, no Instituto de Matemática, e assim por diante. Ela, muitas vezes, está nas sociedades de ensino, nós encontramos interlocutores profícuos nesse campo. Hoje, eu encontro, no nosso plano restrito, por exemplo, da Rede Federal, que é um universo com o qual eu tenho trabalhado com alguma frequência, até porque, mesmo tendo saído, porque fiz outras opções de carreira, tem um vínculo orgânico, umbilical, eu acho, com esse projeto, a relação com o Prof.EPT, com o mestrado de Educação Profissional e Tecnológica, que também tem disputas teóricas importantes e políticas importantes no seu interior, mas nós temos discutido, olha, na medida em que se consiga, a partir da referência da educação profissional e tecnológica, a referência crítica da educação profissional e tecnológica, formar os quadros internos da rede, esses quadros terão obrigação ética de ir convertendo ou revertendo essa experiência por dentro das instituições, e isso tensionando as formações, porque os nossos estudantes, quando sair do curso técnico, eu não estou falando só do ensino, não estou falando do ensino superior. Hoje mesmo eu acabei de escrever um texto, que é um prefácio para o livro do FMG, em que eu discuto o ardil de ser Instituto Federal e ter nível superior. Porque isso não pode colocar em risco a identidade fundamental e o ponto de potência transformadora que é o ensino médio integrado. Porque a potência transformadora está na formação de nível médio. Porque é este profissional, é este trabalhador, é esse cidadão, esse estudante formado no ensino médio sob outra perspectiva que pode chegar à universidade e tensionar a lógica positivista que é hegemônica por lá. No ensino superior, nós podemos fazê-lo também, mas a reversão, em termos de uma mudança mais significativa, de tensionamento na organização do conhecimento, no mais geral, já não é tanta, porque ali está o momento do sujeito que está vislumbrando lá a sua carreira profissional. Agora, do ensino médio, essa juventude que vai... E aí,
Essa é a potência do ensino médio integrado, da formação no ensino médio. Então, se vocês estão voltados para o estudo, e aí é este o movimento, por dentro e com vocês, nessa coletividade docente construída a partir de uma identidade de trabalhadores da educação, isso é fundamental. Antes de ser professor de química, de história, de geografia e assim por diante, de eletrônica, de informática, professor. Olha lá o contra-cheque, eu sempre falo isso, já não é mais o meu. É professor de educação básica, técnica e tecnológica. Isso diz alguma coisa, e não está escrito em nenhum contra-cheque que é professor da matéria A ou B ou C, né? Aí a questão do ensino híbrido, que tem puxado a nossa energia de tal maneira, nós não temos como ficar vendo, não temos bola de cristal, não é? Mas os apologetas da tecnologia e desses meios que nós conseguimos, né, diriam, isto veio para ficar. Eu quero relativizar muito essa frase. É claro que é uma oportunidade imensa poder, eu falei com meu marido ainda há pouco, com licença, porque agora eu estou indo para o Maranhão, né? Antes, eu deixava meu filho aqui, tinha que ter alguém que vinha dormir aqui para ajudar, etc., para eu poder ir, falava, já posso dormir uma noite, ele não vou, porque é longe, porque a quantidade... E aí, bom, isso que é fundamental, é uma conquista, mas é conquista da humanidade, gente, de novo. E aí, se é da humanidade, se nós formos, foi a força de trabalho que produziu isso, força de trabalho neuromuscular, né, e intelectual, precisa ser democratizado, precisa ser de todos. E não pode ser substitutivo das práticas pedagógicas efetivas que se acontecem na relação interativa pessoal. Portanto, isso tem que ser a mais. Essa pandemia vai ser superada, é preciso ser superada, se eu não acreditar nisso, se nós não acreditarmos nisso, nós enlouquecemos, ela será superada. Nós vamos levar a dívida dessa pandemia, assim, histórica, a dívida educacional, a dívida da desigualdade, não é só a dívida das mortes, porque nós perdemos efetivamente pessoas, nós estamos perdendo almas, nós estamos perdendo cérebros, nós estamos perdendo vidas simbólicas, das crianças que não estão indo às escolas, da queda da juventude que não está com o seu tempo construído na relação um com os outros. Nós vamos ter a geração pandemia de diversas idades. Se nós reificarmos o ensino híbrido, nós não podemos nos olhar no espelho, porque cometeremos uma falha ética grave. É preciso considerar que o ensino híbrido é um momento transitório, precisa ser feito o cálculo daquilo que vocês sabem muito bem, o que é possível tentar construir, dialogar, ensinar por este meio. E o que não vai ter que ficar para depois, porque vai ter que entrar no laboratório sim, vai ter que entrar na oficina sim, vai ter que ir para o campo sim, vai ter que ir se é um curso de edificações, vai ter que medir o terreno, se é um curso de saúde, vai ter que encontrar com as pessoas e pegar no braço, se é um curso de química, vai ter que entrar no laboratório, mexer com vidraria, com equipamento. Tem! E como é que isso pode ser adiado? Quantos projetos nós vamos... Então, é preciso tratar o ensino híbrido como uma estratégia necessária, transitória, mas não se pode reificar o ensino híbrido ou as mídias tecnológicas como a panaceia e a solução do mundo, menos ainda o chamado cínico homeschooling. E por isso essa palavra em inglês, não se fala ensino doméstico. Né? Porque doméstico é uma coisa que a elite não gosta, só empregada que pode ser doméstica. Então, é homeschooling. Então, nós temos que encarar isto seriamente. Então, buscar daquilo que a tecnologia pode nos trazer e potencializar, sim, encontros e descobertas e construções, e o que do humano, né? Se preserva nisto, porque, inclusive, nós estamos tendo o trabalho docente sendo fortemente ameaçado. Eu costumo dizer que, se não for pelo plano ético, vamos, pelo menos, para o corporativo. Mas Gramsci diz que o momento corporativo é o primeiro de organização, não é? E de construção de uma consciência ética.
Então, daí se pode chegar. Eu vejo aí o professor que o nome dele é uma soma, né? Eu não consigo... Alberes. Né? Sim, eu queria dizer, que aí eu esqueci assim da pergunta, o ensino médio integrado, há também diálogos que eu tenho encontrado, e eu própria sou professora da universidade, estou fazendo a minha disciplina, dividindo com 3 colegas. Nós temos que compartilhar, nossa, nós nunca conversamos tanto, nós nunca soubemos tanto do trabalho do outro, tanto o que o outro pensa. Poxa, precisou vir uma pandemia para a gente fazer isso, né? Então, mas agora a gente está conseguindo fazer trabalhos interdisciplinares, a tecnologia, a pandemia está nos forçando a isso. Então, vamos tomar isso como oportunidade, porque a perspectiva integrada, ela implica diálogo. Se o diálogo pessoal é mais difícil, porque tem que buscar o filho na escola, porque tem que almoçar, porque tem que voltar... Aí o diálogo pelo computador facilita, então vamos aproveitar esse momento, sim. Mas como uma oportunidade. Eu não posso dizer que agora o trabalho integrado foi possibilitado pela mídia, pelo ensino remoto, pelo contato com o computador. Não, nós descobrimos que há outros meios de nos encontrarmos quando não podemos fazê-los pessoalmente. Mas, junto disso, o que nós também estamos fazendo? Todos aqui sentem isso na pele. Quantos de vocês conseguem dar 2 ou 3 palestras por dia, escrever um texto, fazer o almoço, cuidar do filho que está lá no ensino remoto e depois ir depois de meia-noite para a cama, acordar antes das 6 da manhã, porque tem que arrumar a cozinha que ficou na louça de ontem, para poder arrumar o café para o filho poder tomar, para ir a tempo para ele sentar na aula e também para você vir para dar outra palestra, para poder escrever ou para dar aula. O que é isso? Que vida é essa? Até quando? É meio de vida ou é meio de morte? E estamos reificando tecnologia nesse sentido. Facilita a nossa vida. Não, eu gostava da vida difícil de pegar o carro, ter que enfrentar engarrafamento. Enquanto isso, eu escutava música no meu carro, pelo menos. Então, essas contradições a gente precisa trazer. Saiu um artigo recente do professor Rudar Hitt dizendo quanto o ensino híbrido ou o ensino remoto está reproduzindo uma lógica tradicional pelo computador e a criança não consegue assimilar, porque já Vygotsky já falava Vygotsky não, né? Um grande educador Vygotsky, que nos trazia a mediação histórico-cultural. É possível ter, num processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, é possível ter mediação histórico-cultural por intermédio desta tela? Então, são questões, desculpa eu ter me alongado, mas estamos no fio da navalha. É assim que vejo, e aí, particularmente, compartilhando alguns aspectos, inclusive, da minha subjetividade também. E, professor Albertes, espero, não sei se foi nesse sentido que o senhor me provocava, se quiser voltar à provocação, eu fico totalmente disponível, tá? Se quiser que eu complemente, porque eu procurei um pouco também associar a reflexão que o professor Jorge apresentou anteriormente. Obrigado, professora, mais uma vez, a sua gentileza. Aqui nós temos várias mensagens de agradecimento. Professor Carlos Reis, do canal Democracia, palavra trabalhador talvez seja substituída por adaptador. Muito bom, Carlos, obrigado. A Kátia Balieiro, Inconfidentes, ela diz, agradeço esta fala da professora Marise, o ensino médio integrado é de fato a potência dinamizadora desta educação integrada. A Lúcia Tugeiro, professora, perfeito, concordo plenamente. A Antônia Andrade, é uma tristeza quando ouvimos nossos discentes muito sem perspectivas diante da realidade que estamos vivendo. A Nayara Souza de Almeida, ótima análise, professora, e aqui ela manda várias palavras aqui em inglês, em cima da sua fala. É verdade, termos estrangeiros para cortinar o que não quer ser dito. A Leide Caldas, a mais-valia remota, mais uma vez. A professora Lícia, do campus Centro Histórico aqui de São Luís, está divulgando. Os colegas que desejarem compor o coletivo em defesa do ensino médio, integrado no IFMA, mandar e-mail, professor Jorge, professor Alberes, professora Lícia. Muito bom.
o professor Alberes agradece, e a Lúcia, mais uma vez, loucura total. Então, professora, com essas contribuições, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se a senhora quiser fazer alguma ainda observação sobre alguma essas observações que foram feitas, não é? Mais uma vez agradecendo aí a participação de todos e todas, e aí a senhora pode encaminhar as suas considerações finais, não é? Desde já o nosso imenso muito obrigado, não é, pela sua disponibilidade. Nós estamos aqui quase 2 horas, não é, de relógio falando, não é, e 1h30, 1h40 mais ou menos aqui no nosso, não é, e eu penso que foi um bom tempo, não é, a gente aproveitou demais, não é, imensamente agradecidos, não é, pela sua presença, e dizer que nós estamos aqui disponíveis também, né, para essa troca, conhecer também um pouquinho, né, de como é que está esse debate lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, que muitas vezes a gente sente essa distância, essa ausência, não só física, né, e como você falou, vamos aproveitar, né, vamos fazer nesse momento também uma possibilidade de estreitar mais laços, né, e eu acredito que a contribuição do Rio é muito, muito interessante, nós temos muitas experiências interessantes, e vamos aí, vamos ver se da próxima vez a gente consegue ter um coletivo maior para saber como é que está essa luta lá no Rio, que eu imagino também que está muito, muito difícil para todos, né, da rede, e, enfim, fique muito à vontade aí, professora, para fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Tá bem, obrigada, eu agradeço. Eu acho que eu vou ressaltar alguns aspectos, deixa eu ver se a minha memória vai me ajudar, que eu vim pensando enquanto você falava. Primeiro, este estreitamento no interior da rede, absolutamente fundamental, e eu diria assim, é uma pena, eu não tenho documentado todos os diálogos que eu faço, né, inclusive nesse último ano, as diversas lives, mas às vezes, o que eu percebo? É que às vezes eu sei mais dos institutos do que os institutos. Porque, como eu e outros, né, colegas, o professor Gaudêncio, o Dante, tantos de nós que estamos nessa batalha, quer dizer, nós acabamos conversando com vários institutos, com vários grupos, com vários coletivos, e percebemos que esses coletivos não necessariamente conversam entre si. E às vezes a gente até ajuda numa intermediação, se é o caso. Portanto, vocês do Sinasef, acho que o Sinasef é um canal fantástico, porque tem uma dimensão nacional mais autônoma, mais livre, e tem mesmo essa função de unificação. Então, a primeira, assim, do que você foi falando e pensando assim, façam um movimento maior possível de aproximação, porque a rede cresceu enlouquecidamente, e é bom, não é? Você falava antes da formação, né? Não significa que antes eu faço parte de um tempo da rede menorzinha, né? E meu marido foi professor de matemática do atual Instituto Federal do Rio de Janeiro, e nós tínhamos os encontros, que eram os encontros, já não me lembro agora, desculpa, nem vou ficar tentando lembrar, mas que eram os encontros dos professores de determinadas áreas ou disciplinas. Então, meu marido fazia parte do ENCONAM, Encontro Nacional de Matemática. Então, os professores das diversas escolas, mas na época eram 27 escolas técnicas, 40 e poucas agrotécnicas e 5 Cefets. Aí, uma semana, ficavam num determinado instituto que promovia aquele encontro e saíam diretrizes, naquele momento se buscava, inclusive, produzir material didático comum para as diversas escolas. Claro, a dimensão que a rede tomou, essas medidas regressivas, que a gente está numa lógica ping-pong, né, elástico, quer dizer, tivemos a regressão Fernando Henrique, tentamos respirar depois, agora de novo, sufoco, isso tem sido mais difícil. Então, tem o fórum de dirigentes, obviamente, mas também que não dá conta, porque aí são pró-reitores, e aí a reitoria está no lugar, o outro com esse país imenso. Então, eu queria muito incentivar a busca, né, e vocês, liderança do Sinasef, nesse trabalho. A outra coisa é também o interlocutor
da discussão do PNLD, né? Eu estive no lançamento do Fórum por um PNLD democrático, também é um movimento que está ganhando corpo. Nós temos que ficar muito atentos. Queria reiterar que a minha posição, claro que é uma posição que não é por dentro, mas é uma posição autônoma, e o coletivo da formação geral da minha instituição, a Escola Politécnica, a Fundação Oswaldo Cruz, tirou um documento, e foi um documento, inclusive, que circulou muito, eu dialoguei também com eles, de negativa, não vamos adotar o PNLD. Tem uma história, quando eu puder eu conto, eu escrevo, que o PNLD do ensino médio foi formulado na nossa gestão à época. É preciso não aderir, é preciso construir, incentivar largamente que os institutos elaborem material didático. Isso é uma questão também de discussão no campo do currículo, da didática, não é? De que o professor seja incentivado a ter autonomia e ser o produtor do material didático. Então, fazer coletivos nesses termos, sabe? Muito importante. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, agora é o momento de notas, né? Quando lerem a legislação, fiquem muito atentos e atentas às apropriações indébitas que estão fazendo de conceitos nossos e que são formas de iludir, de ludibriar. É a prática ideológica no sentido forte da palavra, do falseamento. Então, falo trabalho como princípio educativo, mas é o trabalho do fazer e do mercado. Aí fala projetos integradores, é para diluir, dissolver as disciplinas, a identidade das disciplinas e das áreas. Aí fala da contextualização, é uma maneira de dissolver. Enfim, a pesquisa como princípio pedagógico é, na verdade, para ir numa lógica muito mais do aprender a aprender. Então, é muito importante estar atento às armadilhas que a atual legislação traz. É preciso estar... A questão do notório saber é uma violência contra o conceito de conhecimento, não que... Longe de mim não valorizar a experiência prática, o saber prático. Uma das linhas dos meus estudos é exatamente esse, os saberes profissionais, os conhecimentos que os trabalhadores vão produzindo na sua prática, reconstruindo, inclusive, o saber formal. Mas nós estamos... É a lógica de que é a prática, o saber da prática que conta para formar trabalhadores que, na verdade, são os trabalhadores que se vê como aqueles... precarizados, né? A formação para o trabalho precário. Então, precariza-se tudo, precariza-se a docência, precariza-se as profissões, precariza-se as formações e o trabalho. Então, chamar a atenção para um cuidado rigoroso, que eu própria não pude sequer fazer ainda, por quantidade de... A gente fica contando com um pouco já do acúmulo, mas a legislação precisa ser estudada com muito cuidado, com muita atenção, e tendo essas ferramentas conceituais em mãos, né, que eu tentei trazer aqui um pouco, acho que sem uma pretensão didática, mas quando nós estamos falando o que é trabalho, conceito de trabalho com princípio educativo na perspectiva da politecnia, são diferenças muito grandes, muito cruciais entre a legislação que está e a política e o que nós pretendemos. O que não significa, eu volto a dizer, que na contradição nós não podemos disputar esse espaço e construir, pelo menos, se não uma resistência absoluta agora, dados os constrangimentos diversos a que estamos, né, submetidos, mas não deixar a memória se perder e manter vivo para gerações que virão, e nós mesmos, quem ainda tiver muito tempo por dentro no exercício dessa profissão e na luta política por dias melhores, para uma sociedade mais justa, né? Então, eu, na verdade, agradeço imensamente a oportunidade de me colocar, de poder expressar livremente as minhas ideias, numa primeira parte, de uma forma talvez um pouco mais professoral, né, como a encomenda foi feita, no melhor dos sentidos, e agora talvez um pouco mais livremente, como uma companheira absolutamente de um cotidiano, trabalhadora da educação. Acho que é isso. E queria agradecer ao Sinasef, também à seção sindical de vocês, a retribuição, né, a retribuição que fizeram
a organização que eu sugeri, né, que estuda educação profissional, direitos dos trabalhadores, que é o IEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisa, hoje numa luta muito grande pela reparação coletiva da violência que a ditadura civil-militar empreendeu em parceria com indústrias multinacionais. Então, ações judiciais de reparação coletiva. O que significa reparação coletiva, inclusive, buscar construir memoriais, né, do período do que significou a ditadura nesse país, para que se diga permanentemente ditadura nunca mais, né? Então, a contribuição, o meu trabalho hoje é uma contribuição duplamente para aqueles que nos puderam acompanhar, mas também para esse projeto comprometido com a luta da classe trabalhadora no país. Então, queria agradecer a vocês, na figura, inclusive, do Pedro, que fez esse contato e esse diálogo comigo, tá? Muito obrigada em todos os sentidos. E que sigamos juntas e juntos, né, nessa disputa que vale a pena. Obrigado, professora. Muito obrigado por sua disponibilidade mais uma vez. Agradecemos aí o convite do professor Pedro, né, que está aqui representando, né, a coordenação do Sindicato da Seção Monte Castelo, ao Maurício, né, que deu todo aqui esse aparato técnico aqui, que está aqui conosco, e a todos os companheiras dos diversos campi daqui do Instituto Federal, de outros campi, de outros estados que tiveram conosco, os professores da rede estadual, a professora Dolores, né, que estão aqui, enfim, vários colegas aqui da rede municipal, da rede estadual, enfim, e a nossa gratidão, professora, nossa gratidão por sua disponibilidade, né, e eu vou terminar aqui com o finalzinho do seu texto que nós estamos estudando. Eu acho muito lindo como você terminou o texto. Diz assim: acreditemos na capacidade coletiva e aguerrida de defender ideias e de propor para a construção de novas possibilidades. O novo nasce do velho, daquilo que sabemos. A fórmula não existe e o pronto nunca existirá. Assim, nós terminamos a nossa live de hoje. Um beijo no coração de vocês, saúde aí, se cuidem e vamos para a luta. E a gente espera poder contar aí com a professora Marisa aí por longos anos. Muito obrigado, professora. Saúde para a senhora, para a sua família, tudo de bom. Obrigada a vocês, gente, a todos e todas aqui. Até uma próxima. Cuidem-se. Obrigado, professora. Do corpo e da alma. Isso aí. Fique bem com sua família. Tchau, tchau. Tchau.